Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quarta-feira chegou. E aí, como é que estão os estudos? Tudo tranquilo? Estão conseguindo assistir os vídeos, aulas? Bom, então vamos superar mais essa dificuldade aí, né? Vamos começar hoje então a nossa aula 7 de Matemática A, página 16, página 17. Essa aula ela vai contemplar de vocês o estudo do sinal de uma função afim e inequações. Lembrando que na última aula de Matemática A a gente estudou as funções afim, que nada mais é do que a função do primeiro grau, tá? E a função constante, belezinha? Hoje a gente vai fazer o estudo do sinal. Na verdade, esse estudo do sinal que a gente vai fazer é mais voltando, direcionando para o estudo das inequações, beleza? Então, é o seguinte, eu já vou ser bem prático, eu já vou começar em cima de um exercício aqui e mostrar como é que é o estudo do sinal de uma função em cima do exercício. Então, eu vou começar lá pela situação de resolver, da página 17, o exercício número 1. Ele pede para vocês o seguinte: estude o sinal da função afim definida no conjunto dos números reais por f de x igual a 2x menos 10. Beleza. Então, a gente vai lembrar dos gráficos. Vocês lembram das situações gráficas da função do primeiro grau? Eu mostrei para vocês que nós tínhamos duas situações. Na função afim, ela poderia ser crescente, decrescente, certo? Crescente quando vai aumentando os valores, ou descendo, decrescente, ou ela poderia ainda ser constante, se ela horizontal, no caso, se ela fosse uma função constante. Então, aquele gráfico ele vai servir de auxílio para nós aqui, para a gente fazer o estudo do sinal. Então, vai funcionar da seguinte forma. Deixa eu escrever aqui a função f de x igual a 2x menos 10. Quando ele pede para você fazer o estudo dos sinais, você tem que fazer uma análise do sinal da função, sempre com relação à raiz da função. Então, deixa eu te lembrar uma coisa. Como é que eu descubro a raiz da função mesmo? Lembra que eu falo sempre assim, raiz ou zero da função. É onde a função ela é igualada a zero. Então, para você descobrir a raiz ou zero da função, você troca o f de x por zero. Esse é o primeiro passo. 2x menos 10. Manda o 10 para lá. 10 vai ficar igual a 2x. Portanto, x é igual a 5. Esse resultado é o zero da função ou a raiz. E não sei se você está lembrado, a raiz é o ponto onde corta o eixo das abscissas, o eixo x. Então eu vou fazer um esboço agora do gráfico. Você tem que lembrar de algumas coisas. Vamos pensar num plano cartesiano aqui, ó. Então agora vai funcionar da seguinte forma. Então imagina um planinho cartesiano. Eixo y, eixo das ordenadas, eixo x, eixo das abscissas, belezinha? Se a gente for pensar agora no gráfico, nesse gráfico aí, vamos fazer o corte ali no 5, ok? Deixa eu pegar a lâmpada de laranja. Aonde o x for igual a 5, você vai fazer um corte. Vamos supor que aqui esteja o 5. E aí eu vou pensar nesse gráfico. Como é que eu analiso o gráfico da função do primeiro grau mesmo? Eu tenho que ver se ela é crescente ou decrescente. Eu tenho que analisar o A. Lembra quando o A é positivo, ela está crescendo? Crescente? Então você vai fazer o esboço da seguinte forma. Ok? Então esse gráfico aqui, ele cortaria lá no menos 10. Ele seria um gráfico mais ou menos assim. Ok? Então, na verdade, quando a gente pede para fazer o estudo dos sinais, eu não preciso fazer esse eixo y, eu sei que ele existe. Mas agora, nesse primeiro momento, eu vou fazer, só para você interpretar aqui comigo. Olha só, o que significa assim, ó? Quando x está maior do que 5, o que significa? O resultado da função, qualquer valor de x que você pegar à direita de 5, o resultado da função ele é positivo. Certo? É sempre mais. Como assim o resultado? Se você pegar, por exemplo, o número 6, número 7 e número 8 e jogar na função, o resultado de f de 6, de f de 7, o resultado será um valor positivo. Então, por isso que eu estou falando, estudo dos sinais. O que me interessa é saber o sinal do resultado para valores. Então, quando x maior do que 5, eu vou dizer assim que f de x ou y, ele é positivo, maior do que 0. Tudo bem? E se o x for igual a 5?
Se o x for igual a 5, a gente vai dizer que o y vale 0. Porque 5 é a raiz, é o zero da função. Belezinha? E se o x for menor do que 5, à esquerda, o resultado aqui, qualquer resultado sempre vai ser negativo. Você vai dizer que o y é menor do que 0. Belezinha? Então eu vou te lembrar, eu não precisava ter feito esse eixo y. Na maioria dos exercícios que a gente for resolver de inequações, a gente vai fazer um esboço do gráfico só representando o eixo x. Mas eu tenho que ter em mente que existe o eixo y aqui. Beleza? Então agora a gente vai para o próximo exercício. Eu vou apagar o quadro e a gente vai ter uma inequação ali para ser resolvida. Ok? Bom, galera, então agora é o seguinte, a gente vai começar a estudar as inequações. Então a gente viu até o momento o estudo dos sinais, certo? Então, aquele estudo dos sinais que a gente viu, ele é importante para a gente resolver algumas inequações do tipo produto e quociente, que a gente vai ver mais além. Nesse momento a gente vai resolver as inequações do primeiro grau, tá? Então, eu vou te mostrar de duas maneiras, utilizando o estudo dos sinais da função, igual a gente fez anteriormente, e de um jeito tradicional, que é o jeito rápido e simples, porque na equação do primeiro grau, basta isolar o x e você praticamente resolveu. Então, primeiramente, o que é uma inequação do primeiro grau? Então, uma inequação do primeiro grau é quando você tem as seguintes desigualdades. Por exemplo, você vai ter uma função, você pode chamar isso aqui de função, tá? Isso daqui é o f de x, maior ou igual a 0. Você pode ter isso daqui, ax mais b, maior do que 0, ok? Você pode ter essa situação aqui, ax mais b menor ou igual a 0, ou você pode ter ax mais b menor do que 0. Então são os 4 modelinhos de inequações que podem vir a aparecer aí para vocês, tá bom? Então é o seguinte, vou dar um exemplo, já mostrar do jeito tradicional como que resolve, e a gente vai fazer daí depois com o estudo dos sinais. Então vamos começar. Então, segue o exemplo. Exemplo é o seguinte. Resolva, tá? Em R, resolva em R as inequações abaixo. As inequações abaixo. A gente vai fazer 2 exemplos. Então, letra A. Eu tenho a inequação 2x menos 8 maior ou igual a 0. Então, perceba que esse 2x menos 8 é como se fosse a tua função. Eu quero que você resolva isso daqui. Em outras palavras, meus queridos, quando ele pede para você resolver uma equação, se eu pedisse para resolver uma equação, eu quero descobrir o valor do x. Agora, quando eu peço para você resolver uma inequação, que é uma desigualdade, eu quero que você descubra os valores de x. Os valores de x que tornam essa desigualdade verdadeira. Ou seja, quem eu posso colocar aqui no x, de tal forma que ao a gente substituir, o resultado vai ser positivo, ou seja, maior ou igual a 0. Essa é a ideia, beleza? Então vamos lá. Seguinte, como é que eu vou resolver isso? Simplesmente isolando o x. Ó. Você vai fazer assim, 2x menos 8, maior ou igual a 0. Vamos mandar o 8 para lá. Vai ficar 2x maior ou igual a 8. E o 2 que está multiplicando, vou passar dividindo. Vai ficar x maior ou igual a 4. E aí no finalzinho a gente coloca assim, solução, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 4. E fecha chaves. Está resolvida. Por isso que eu falei que eu não precisaria daquele estudo dos sinais. Kiko, mas me mostre como que eu faria com o estudo dos sinais. Beleza. Se a gente fosse fazer com o estudo dos sinais, seria da seguinte forma. Ó. A gente vai fazer 2 momentos, tá? Então, outra forma. Deixa eu só passar um pano seco, senão a canetinha não sai. Então, a gente vai ter sempre 2 momentos, tá? A gente vai chamar de estudo dos sinais. Primeiro momento, você vai fazer assim, você vai pegar a função e vai igualar ela a 0. Então, vai ficar 2x igual a 8, x igual a 4. A gente descobriu as raízes. Depois desse momento, a gente vai fazer o que a gente vai chamar de EDS. Kiko, o que é EDS? EDS é a abreviatura para nós de estudo dos sinais. Então, eu vou chamar de EDS. Beleza? Como é que vai funcionar a tua EDS? Você vai fazer um esboço apenas do eixo x, ok? Aqui está o eixo x, a gente sabe que existe um y aqui, um eixo y passando. Mas eu não vou representar o eixo y.
eu só vou representar o eixo x. Por quê? Porque é um esboço, então não tem necessidade de eu fazer o eixo y igual eu fiz lá no primeiro exemplo, tá bom? E aí a gente vai marcar a nossa raiz aqui. Vamos fazer uma bolinha no 4. Nesse momento eu vou deixar ela aberta por enquanto, porque depois eu tenho que ver se eu vou pintar ou não essa bolinha. E aí eu vou analisar a minha função. Quem é a minha função, Kiko? É 2x menos 8. Lembra que eu tenho que olhar o A para ver se essa reta vai ser crescente ou decrescente. O A é 2, então ele é positivo. Logo nós vamos fazer o esboço de uma reta crescente, representando essa função. Depois que você fez isso daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os sinais à direita e à esquerda de 4. Ok? Então eu vou pensar assim, é só olhar o gráfico. O gráfico à direita de 4, ele está para cima do eixo. O que significa isso? Qualquer valor aqui que você atribuir na função 5, 6, se você jogar aqui e fizer, por exemplo, 2 vezes 5, 10. 10 menos 8, 2. O resultado é positivo. Então esses sinais que eu faço são sempre sinais dos resultados quando a gente joga valores de x. Tá bom? À esquerda ficaria tudo negativo, para baixo do eixo, ok? Ah, mas como assim, professor? Ó, se você pegar o número 3 e jogar aqui na função 2 vezes 3, 6. 6 menos 8, menos 2. O resultado é negativo. Então, esses sinais, lembre-se sempre, é sempre o sinal do resultado para esses valores de x, caso a gente jogue na função. Agora eu preciso pintar a minha solução. Para você pintar a sua solução, meus queridos, você vai vir aqui, ó. Vai olhar a tua desigualdade. Eu quero que isso daqui seja maior ou igual a zero. Olha aqui, maior ou igual a zero, os valores de x. Pinta a bolinha, porque o 4 torna igual a zero. Então ele vai fazer parte da solução. E nós vamos pintar aqui a direita de 4. Ou seja, agora eu vou escrever meu conjunto de solução. Conjunto de solução, x pertence aos reais, tal que x ele é maior ou igual a 4. Show de bola? Vamos fazer mais um exemplozinho aí de equação do primeiro grau. Vou fazer dos dois jeitos. Agora o próximo exemplo eu vou fazer com A negativo, só para você ver um detalhe, que daí tem um chunchinho para fazer ali, tá bom? Então agora vamos fazer letra B. Daqui a pouco eu volto para o exercício da apostila. Então, segundo exemplo, letra B. Menos 3x, menos 4 não, menos 12, menor que zero. Agora é menos 3x, menos 12 menor do que zero. Se você for fazer do jeitão tradicional, igual eu falei para você, você mata rapidinho. Não tem segredo. É só isolar o x. Então vamos fazer lá primeiro dos dois jeitos também. Menos 3x, passa o 12 para o outro lado, porém ele vai trocar o sinal. Agora um detalhe, cuidado meus queridos. A gente tem que passar esse menos 3 para lá dividindo. Quando eu passo esse cara para cá, perceba que ele está negativo. Então antes de eu passar ele para cá, eu vou multiplicar essa equação por menos 1. E ao você multiplicar por menos 1, vai ter que acontecer uma inversão da desigualdade. 3x vai ter que ficar maior que menos 12. Multiplicou uma equação por menos 1, lembre-se, pelo amor de Deus, troca a boquinha do jacaré, troca a desigualdade. Ok? E aí eu vou passar o 3 dividindo, vai ficar x maior que menos 4. Beleza, e aí só seria escrever a solução, x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 4. Estaria resolvida a tua situação aqui, sem problema nenhum. Agora, eu vou fazer o seguinte, o estudo dos sinais também. Só vamos mudar aqui na equação. Outra forma. Professor, acabou? Acabou aqui. Mas eu quero te mostrar do outro jeito, porque eu vou utilizar esse outro jeito no que a gente vai ver na sequência. Então, da segunda forma, na segunda maneira. Então, eu vou colocar aqui, outra maneira. Através do estudo dos sinais. Primeiro, eu pego essa função aqui, que é o nosso f de x, e vou colocar igual a zero. Vou fazer f de x igual a zero. Ou seja, igual a zero e descobrir quem é a raiz. Menos 3x menos 12 igual a zero, menos 3x igual a 12, x igual, passa dividindo, igual a menos 4. Então essa é a raiz. E a gente vai fazer agora o esboço do gráfico. A nossa hélice. Nosso estudo dos sinais. Novamente, faço um eixo y aqui. Um eixo y, um eixo x, tá louco? Um eixo x. Marco a raiz lá no menos 4, faz uma bolinha no menos 4.
Agora, cuidado, meus queridos. Olha que o A agora é negativo. Como o A é negativo, essa função ela seria decrescente. Então, a tua reta estaria assim, ó, descendo. Ok? Como ela estaria decrescendo, ou descendo, decrescendo, aí nós temos que fazer o estudo dos sinais agora. A gente vai colocar o sinal de mais e de menos referente aos resultados. Ok? Então, como é que vai ficar, então? À direita de menos 4. Está vendo que o gráfico ficou abaixo do eixo? Como ficou abaixo, o sinal aqui para cá é tudo negativo. À esquerda de menos 4, todo mundo é positivo. Show de bola? Ok? E aí, Kiko? E aí, agora você tem que pintar a solução. Olha, como é que eu vou pintar a solução? Você tem que olhar aqui no início, sempre aqui no início. O que ele está pedindo? Eu quero que essa função aqui seja menor do que zero. Ou seja, os resultados sejam negativos. Olhe na tua solução aonde que ficou menor do que zero. Não ficou à direita do menos 4? Então é aqui que eu vou pintar. A bolinha aqui, nesse momento, pinta a bolinha ou não? Está pintado embaixo da boquinha do jacaré? Não. Como não está pintado, você não pinta a bolinha fica aberta. A gente vai excluir o menos 4 da nossa solução. E aí você vai escrever a solução final. Share, x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 4. Não deu a mesma coisa? Tinha que dar, era a mesma equação, só que a gente resolveu de uma outra forma. Beleza? Ok? Isso aqui é importante porque a gente vai ver daqui a pouco. Então por isso que eu fiz questão de passar esse estudo dos sinais aí para vocês. Show? Então agora vamos dar prosseguimento e vamos ver as inequações produtos e quociente, que é a parte basicamente final da nossa aula de hoje. Beleza? Apagar o quadro e a gente dá sequência. Bom, galera, agora dando continuidade, então a gente vai ver o que é uma inequação produto e na sequência uma inequação quociente. Mas a maneira de resolver basicamente vai ser a mesma, tá bom? Olha só, inequação produto, agora nós vamos ter um produto de duas funções sendo multiplicados, esse produto já é multiplicação. Um produto de duas funções e a desigualdade na sequência. Então você teria essas 4 possíveis desigualdades aqui, tá? Que seriam as inequações de produtos. Poderia até ter mais, 3 funções, 4 funções, quantas eles quiserem, tá bom? E como que resolve? Então agora eu vou voltar lá na apostila e nós vamos resolver o exercício de número 2 da apostila nossa ali, situações para resolver. E em cima desse exercício eu vou explicar como é que a gente resolve uma inequação produto, tá ok? Então olha só, o exercício número 2 diz para vocês o seguinte: a inequação a seguir envolve o produto de duas sentenças do primeiro grau na incógnita x. E ele disse assim: utilize o estudo do sinal da função afim para resolver essa inequação, no caso, né? Então, ali faltou inequação. 2x menos 8, que multiplica menos x mais 7, e ele quer que esse produto seja maior ou igual a zero. Deixa eu caprichar nesse 8, que ficou feio. Então, aqui está o meu 8. Olha só. Então, galera, isso aqui é como se esse primeiro fator fosse o meu f de x, e esse segundo fator é como se fosse o teu g de x. Então você está nessa primeira situação aqui, ó. Ok? Como é que eu vou resolver? Então agora nós vamos utilizar aquele estudo dos sinais que a gente viu anteriormente, beleza? Vamos chamar, eu gosto de chamar de fator 1 e fator 2. Ó. Então esse é o fator 1 e esse é o fator 2. Vamos resolver primeiro o 1, que é a nossa f de x. Beleza? E vamos fazer o estudo dos sinais dessa função. A função é 2x menos 8. 2x menos 8 eu vou igualar ela a zero. Ao fazer isso, nossa, parece que é a função que eu fiz já hoje. Vamos igualar a zero e vamos encontrar a raiz. X vai ficar igual, opa, passou 8 para lá positivo, x vai ficar igual a 4. Então essa é a raiz, e aí eu vou ter que fazer o estudo dos sinais dela. Antes de eu fazer o estudo dos sinais, do gráfico, disso daqui, eu já vou descobrir a raiz do outro. E a gente vai fazer ao mesmo tempo o estudo dos sinais. O outro eu digo o segundo fator, menos x mais 7. Vamos igualar a zero e vamos descobrir a raiz. Vai ficar menos x igual a menos 7, e portanto x igual a 7. Ok? Então nós já temos as duas raízes. E aí vamos à nossa EDS. O que é EDS mesmo? Que eu esqueci, Kiko. EDS é o nosso estudo dos sinais. Beleza? Então, deixa eu apagar aqui. Vem comigo aqui, então, agora, olha só. EDS. Estudo dos sinais. Show de bola, moçada.
Então vai ficar assim, tá minha aguinha? Ó, eu vou fazer primeiro o estudo dos sinais da primeira função, do f de x. Vamos fazer uma reta. Fazer bonitinho aqui. E vamos marcar a raiz dele, 4. 4 mais ou menos aqui. Ok? Essa primeira função, agora você tem que tomar cuidado. O a é positivo. Como o a é positivo, essa reta seria crescente. Então está aqui feita a reta. Beleza? Tranquilo. E agora você vai fazer a segunda. Já vamos discutir os sinais. Na segunda, a raiz, uma coisa paralela aqui, a raiz é 7. Coloque a direita de 4. Não vai colocar 7 à esquerda de 4, senão no final vai dar errado. O que a gente vai fazer? Agora você tem que ter muita paciência, tá? Olha só. Da segunda função, o a é negativo. Então, isso daqui você teria uma reta decrescente. Decrescente. Beleza? Vamos fazer o estudo dos sinais agora. Primeiro na 1. Na 1, você já meio que entendeu. Quando o gráfico está para cima do eixo x, aqui lembrando que você tem o eixo x. Aqui é o eixo x. O eixo x. Para cima, positivo. Para baixo, negativo. Então, o sinal da função... Cadê minha caneta azul? Aqui. Aqui fica tudo positivo. E à esquerda de 4, o resultado da função sempre vai dar negativo. Lembre que é o resultado da função. Estou insistindo nisso para você não esquecer. Agora, nessa de baixo, a esquerda de 7. Perceba que o gráfico está para cima. Então, o resultado vai ficar sempre positivo. À direita de 7, o resultado vai ficar sempre negativo. Beleza? Agora, o grande final do exercício. Depois de você fazer esse estudo dos sinais das duas, primeiro passo, igual a 0, descobre a raiz. Igual a 0, descobre a raiz. Depois vem para o estudo dos sinais. Coloca o gráfico embaixo do outro e vai fazer um terceiro gráfico, meus queridos. Esse terceiro gráfico, que é onde a gente vai definir a nossa solução. Então, opa, cadê a caneta preta? Outra caneta aqui. Então, o terceiro gráfico, ele vai ser referente ao produto. Como assim ao produto, Kiko? O nome não era inequação produto? Então, eu tenho que fazer agora um produto das duas soluções. Então, aqui nesse terceiro gráfico, nós vamos fazer a função 1 vezes a função 2. Eu vou puxar essas bolinhas aqui embaixo. O 4, eu vou puxar, eu vou fazer um pontilhado aqui só para os intervalos ficarem mais visíveis para você. E aqui eu vou puxar a bolinha do 7 e agora a gente vai fazer literalmente o estudo dos sinais final. Então sempre tem que ser assim, a gente tem que ter um pouco de paciência, tá bom? Então nós vamos pensar primeiramente, ó, à esquerda do 4. O sinal do primeiro é negativo, o sinal do segundo é positivo. Faça uma multiplicação dos sinais. Menos vezes mais. Menos vezes mais é menos. Aqui, ó, mais vezes mais é mais. Nesse intervalo do meio é mais e aqui é mais. Agora, a direita do 7. Mais vezes menos é menos. Aí sim você terminou praticamente o seu exercício. Agora você tem que tomar uma decisão final. Qual que é a decisão? Sempre olhar o enunciado. O enunciado aqui está dizendo maior ou igual a 0. Esse cara aqui é o que vai te orientar aonde você vai pintar a tua solução. Se eu quero maior ou igual a 0, está pintadinho embaixo, já pinta as bolinhas. Pinta essa bolinha, pinta essa bolinha. Tá ok? E aonde está positivo? Não é entre 4 e 7? Sim. Então, nós vamos pintar aqui no meio como solução. Esse meio é a tua solução. E agora você vai ter que lembrar lá das nossas aulas de conjunto. Como que eu vou escrever esse intervalo aqui entre 4 e 7? Então, entre 4 e 7, você vai escrever assim, ó. Conjunto solução. X pertence aos reais. Tal que x é menor ou igual a 7. Ou
e maior ou igual a 4. Qualquer número que é maior que 4 e menor que 7. O que significa isso? Se você pegar qualquer número entre 4 e 7, ou até o 4 e o 7, qualquer número nesse intervalo aqui, apaguei a luz, qualquer número aqui nesse intervalo, se nós substituirmos aqui no início, o resultado vai ficar positivo. Quer fazer um teste? Vamos pegar o 5. Faz comigo a continha aqui, ó. 2 e 5, 10. 10 menos 8 dá 2. Então grava o 2 ali. Menos 5 mais 7. Menos 5 mais 7 dá mais 2. 2 vezes 2 é 4. 4 não é positivo? Ó, satisfez a desigualdade. É maior ou igual a zero. Então é isso que você descobriu. Os valores que tornam essa inequação produto maior ou igual a zero. Belezinha? Ok? Tem um jeito muito mais rápido, Kiko. Tem um jeito mais fácil. Eu não preciso fazer esses 3 gráficos aqui. Eu vou te ensinar mais pra frente, tá bom? Hoje nós vamos fazer desse jeitão tradicional aí, e depois eu vou te passar um macete para fazer só com gráfico. Senão não vai dar tempo nessa aula. Ok? E agora a gente vai para a última parte, que é a inequação quociente. Tá ok? Tá ok? Tá ok? Nossa, quantos tá ok? Eu tô falando, meu Deus. Então, vamos apagar o quadro e vamos para o próximo, que é a inequação quociente, e finalizar a nossa aulinha. Show? Então, galera, agora vamos para o nosso último modelinho, que vem a ser a nossa inequação quociente. Basicamente, a maneira de resolver o exercício é igual à anterior, tá ok? Só vai ter um detalhezinho que eu vou acrescentar aqui com vocês. Então, o que é uma inequação quociente? Nós temos aqui 4 desigualdades, porém, quociente lembra divisão. Então, ela vai ser a partir de uma divisão, de uma razão. Olha o exemplo número 3, então, aí vamos resolver esse exemplo número 3 para vocês entenderem. A inequação 9 menos 3x sobre 2x mais 10, menor ou igual a zero, ela é do tipo quociente. Resolva utilizando o estudo do sinal da função afim. Então, a gente vai fazer do jeito que ele está pedindo, tá bom? Fazendo igualzinho o que a gente fez anteriormente. Então, assim, em cima você tem a f de x e embaixo você tem a g de x, beleza? E aí nós vamos resolver, eu vou chamar de 1, a primeira, o numerador. O numerador é 9 menos 3x. Primeiro passo, igualzinho ao anterior, o que eu fiz lá no primeiro passo, você lembra? Igualei a zero e descobri as raízes, é isso que você vai fazer. Então, iguale a zero e descubra as raízes. A raiz, no caso, é do primeiro grau, né? Passo o 9 para lá, fica negativo, multiplica os dois lados por menos 1, fica 3x igual a 9, x igual a 3, só passar 3 dividindo. Na verdade, o que a gente faz é dividir os dois lados por 3, tá ok? A gente está acostumado a falar passar dividindo, mas o correto é dividir os dois lados por 3. Beleza. Ok. Então, uma raiz você encontrou, deixa guardadinha. Daqui a pouco a gente já vai fazer a EDS, o estudo dos sinais, isso aqui. E eu já vou chamar o segundo membro aqui, ó, a segunda função, a de baixo, quem está no denominador. 2x mais 10, eu vou igualar a zero e descobrir a raiz. Então a raiz aqui vai passar o 10 para o outro lado, x vai ficar igual a menos 5. Então essa é a raiz. Show de bola? As raízes você já tem. Depois de descobrir as raízes de cada um dos fatores, no caso do numerador e do denominador, nós vamos fazer o nosso estudo dos sinais. Então vamos lá, let's go. Let's guys. Então vai funcionar da seguinte forma. Então, EDS, regrinha. Estudo dos sinais. Primeiro, faz uma reta, marca a raiz, vai ter o segundo, outra reta. Vamos lá no primeiro. Qual foi a raiz do primeiro? 3 e outro menos 5. Então eu vou fazer o 3 bem à direita do menos 5. 3 eu vou fazer mais ou menos aqui. E o menos 5 eu vou fazer aqui. Seguindo a ordem aí no eixo X. E agora nós vamos fazer as retas, vamos verificar se ela é crescente ou decrescente. Olha a primeira função, 9 menos 3x. Eu vou te perguntar qual é o sinal do A. Cuidado que ele inverteu. O A é o número que está na frente do x, meus queridos. E o número que está na frente do x é negativo. Então essa primeira função vai ser uma reta decrescente. Vai ficar assim, ó. Uma retinha assim. Decrescente. Show?
A de baixo vai ficar, olha o A aqui, ó, o A é positivo, 2. Então esse daqui vai ficar uma reta crescente. Faz uma retinha assim. Show de bola. E agora o nosso estudo dos sinais. Bora lá. Só que com o gráfico pronto está uma moleza. Por quê? Porque agora é só olhar. Quem está para baixo no gráfico, o sinal é negativo. Quem está para cima, o sinal é positivo. Só fazer esses sinais. E aqui negativo, negativo. E aqui é positivo. Beleza? E agora aqui o terceiro. O terceiro você tem que fazer um terceiro gráfico. Lembra que no anterior a gente fez a multiplicação entre os dois, o produto? Agora a gente vai fazer a divisão entre as duas retas, tá bom? Então vai ficar assim. Seguinte. Vamos fazer uma terceira retinha. Não esqueça de nessa terceira, agora você tem que puxar essas duas bolinhas aqui. Então você vai puxar. Coloca o menos 5 aqui. Coloca o 3 aqui. E a gente vai fazer agora o jogo de sinal. O jogo de sinal é o mesmo. Lembra que a regra da multiplicação é a mesma que a regra do quociente da divisão? Então é a mesma coisa que você vai fazer em cada um dos intervalos. Lembra que eu falei que é praticamente a mesma coisa? E é aqui que vai aparecer o detalhe da diferença entre os dois. Olha só, jogo de sinal aqui, menos vezes mais. Menos vezes mais. Vamos lá, direita do 3. Vamos começar por aqui. Menos vezes mais é menos. Então aqui vai ficar negativo. Olha no meio. Entre menos 5 e 3, não é mais vezes mais? Sim, mais vezes mais é mais. Aliás, professor, não é mais divididos por mais? Sim, mas a regra é a mesma. Mais divididos por mais é mais. Mais divididos por menos é menos. Então deixa eu colocar aqui no cantinho para você lembrar. O que a gente fez aqui? 1 divididos por 2. A gente dividiu os sinais da reta 1 pelos sinais da reta 2. E é por isso que a gente obteve esses sinais. Praticamente você acabou o exercício. O que eu tenho que fazer agora, Kikão? Agora você vai fazer o seguinte. Olhar lá no começo. Aqui, ó. O que esse cara está te mandando fazer? Pintar aonde está negativo ou igual a zero. Quando ele fala igual a zero, eu tenho que pintar a bolinha. Mas cuidado. Quando for divisão, nós nunca vamos pintar a bolinha da raiz do denominador. Por que, Kiko, eu não pinto a raiz do denominador? Porque não existe divisão por zero. Então eu não posso pegar o número que zero embaixo e considerar ele parte da solução. Certo? O número que zero embaixo não pode fazer parte da solução. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Essa é a explicação. Então nós vamos pintar onde está negativo. À direita do 3. À esquerda de menos 5. E a bolinha, você vai pintar apenas o 3. O menos 5 você não pinta, porque ele é a raiz do denominador. Eu não posso admitir isso aqui como solução da minha inequação. Beleza? Por quê? Porque ele zero embaixo, não existe divisão por zero. Essa é a explicação e você não pode esquecer disso. E aí você vai escrever o share. X pertence aos reais, tal que à esquerda de menos 5, você vai falar que x é menor que menos 5. À direita de 3, ou até igual, ou x é maior ou igual a 3. Essa é a maneira de escrever esse intervalo. Tem outra maneira de escrever? Tem. Não é tão usual. Pode escrever naquela forma de colchetes que vocês também aprenderam lá em conjuntos, tá? Maneira de representar. Se você quiser representar daquele jeito, pode sim. Não tem problema nenhum. Pode escrever a mesma solução desse jeitão aqui, ó. Não está vendo de menos infinito? Então você coloca menos infinito aberto, porque no infinito a gente nunca fecha. Chega no menos 5, a bolinha aqui está aberta. Então eu faço colchetes contrário ao menos 5. Esse ou, ele significa união. Aí no 3, fechado, porque o 3 faz parte, aqui ponto e vírgula, até mais infinito. E aberto no infinito. Lembre-se que o aberto você pode colocar parênteses também. Então seria assim a solução da nossa inequação quociente. Legal, né? E vamos resolver o último exercício, vira a página 18, para a gente fazer o 4, tá? E aí, vou apagar o quadro e a gente dá sequência. Beleza? Para fechar nossa aulinha de matemática A, vamos ao exercício 4. Dois líquidos diferentes encontram-se em recipientes idênticos, certo? Só que eles têm taxa de evaporação constantes.
O líquido 1 encontra-se inicialmente num nível de 100 milímetros e ele evapora-se completamente no 40º dia. Então é como se fosse assim, ó. Eu vou representar através do gráfico para você entender a situação melhor. Então imagine que tem o líquido 1 e ele está num nível. Aqui vamos chamar no eixo Y, sei lá, o nível. Pode ser o nível. Ok? Cadê a caneta azul? Ou preta? Azul. Então aqui eu vou chamar o nível. E ele falou que no 40º dia ele se evapora. Então aqui vamos falar em tempo, em dias. Imagine que começou no tempo zero. Quando começou você estava com 100 ml. Vamos supor, 100 ml. Vamos supor que aqui é o 100. E isso ele falou que tem uma taxa de evaporação constante. Taxa é aquele coeficiente regular. Tá? Então isso aqui vai descendo. É uma reta, então com certeza. Porque a taxa de evaporação, o coeficiente regular, ele é constante. Beleza? E ele falou que isso daqui evapora. Evapora, ou seja, no 40º dia, após 40 dias. E aí ele falou a respeito de um líquido 2. Então esse daqui é o que a gente vai chamar de líquido 1. Agora vamos fazer um líquido 2, até vou fazer de outra cor. A segunda situação ele falou assim, o líquido 2 inicialmente com nível de 80, só que ele evapora-se completamente no 48º dia. Daí ele fala assim, determine antes da evaporação completa de ambos, ao final de quantos dias os líquidos terão o mesmo nível nesse mesmo recipiente. Tá? Nesses recipientes, cada um deve ter um recipiente mais idêntico. Então o segundo, cara, começa com 80 e ele chega até 48 dias para se evaporar. 48, 48º. Então é como se fosse essa situaçãozinha aqui, ó. Começa no 80 milímetros e ele leva praticamente 48 dias para se evaporar completamente. Quando ele pergunta para você quando que eles vão estar no mesmo nível, ele está te perguntando o seguinte, em que dia essas funções aqui são iguais? Ou seja, né, é após quantos dias ou qual é o nível? Afinal, de qual dia os líquidos terão o mesmo nível? Exatamente. Então ele quer saber qual é esse x aqui para que eles tenham o mesmo nível. Beleza? Bom, você praticamente já aprendeu a fazer esse tipo de situação. Nós vamos descobrir, aqui as duas funções não têm o mesmo valor de y, então aqui nesse momento 1 é igual a 2, exatamente aqui, 1 é igual a 2. Nós vamos achar a função 1 e achar a função 2. E está fácil, com esse gráfico está muito fácil de você encontrar a função 1. Como é que eu vou encontrar a função 1? Então primeiramente elas são retas, então elas têm leis de formação do tipo y é igual a ax mais b, tá ok? Basta achar o a e o b. Aí você tem as funções. Ora, na primeira função, você já não tem o b. Por que, professor? Porque o b, lembra que eu comentei lá na aula passada, é onde corta o eixo y? Então você já sabe que essa função é y igual a ax mais 100. Falta só descobrir o a. Só que daí você tem esse par ordenado aqui, ó. Que par ordenado é esse? Esse par ordenado é 40 e 0. Aqui, ó, na verdade é 40 e 0. Aqui é 48 e 0. Então, eu vou substituir esse par ordenado 40 e 0 e vou descobrir o a. Beleza? Então, aqui, quando x é 40, o y é 0. Quando x é 40, o y é 0. Então, eu vou colocar 0 é igual a 40a mais 100. Vamos isolar o a. Vai ficar 40a. Passo 100 para lá. Menos 100. A vai ficar igual a menos 100 divididos por 40. Dá para cortar um zero aí, corta um zerinho. Fica lindo de ver, 10 sobre 4. Se quiser deixar na forma decimal, pode deixar. Ou se quiser simplificar, vai ficar menos 5 sobre 2. Tanto faz. Menos 5 sobre 2. Então a função 1, ela vai ser chamada assim, ó, y, vamos chamar y1, tá? Só porque é da função 1, é igual a menos 5 sobre 2 vezes x. Menos 5 sobre 2 vezes x é a mesma coisa que menos 5x, tudo isso sobre 2, cuidado. Mais o b, que a gente sabe que vale 100. Isso aqui é a função 1. Guarda ela. Achamos a função 1 rapidinho. Vamos descobrir qual é a função 2, essa laranjinha aqui. Então a função 2. Agora vamos fazer o contrário. Então a função 2 você tem o b, que é 80. Então
A tua função também é uma reta, só que agora o b é 80. Beleza? Falta achar o a. O que eu vou fazer? Trocar por 48 e 0. Quando o x é 48, o y é 0. 48a, no caso, mais 80. Percebe que eu coloquei no x, só que eu só inverti a ordem, que eu preciso escrever a vezes 48, 48 vezes a, a mesma coisa. Então agora mando 80 para lá, vai ficar assim, 48a igual a menos 80, portanto a igual a menos 80 divididos por 48. Dá para dividir por 8 ambos. Se simplificar por 8, vai ficar menos 10 sobre 6. E dá para dividir mais uma vez ainda por 2. Menos 5 sobre 3. Então a é menos 5 terços. A função 2, que eu vou chamar de y2, é menos 5 terços vezes x mais o b, que é 80. Então a função é essa daqui, ó. Essa é a função 2. Beleza? Bom, vamos voltar na pergunta. Qual que era a pergunta, meus queridos? Aonde que eles têm o mesmo y? Aonde que esse y1 fica igual a y2? Qual é o tempo? Qual é o x? Iguale essas duas funções aqui e ache o x. Então nós vamos falar que y1 é igual a y2 e a gente vai terminar o exercício. Tá bom? Então, terminando o exercício vai ficar assim, ó. Vamos ver se eu consigo terminar ele aqui. Eu acho que eu vou precisar de mais espaço. Mas vamos tentar. Então eu quero que o y1 seja igual ao y2, substituindo as funções menos 5 sobre 2 dx mais 100 tem que ser igual a menos 5 terços dx mais 80. Beleza? Manda o 80 para cá e o 5 sobre 2 para lá. Então esse vai passar para lá somando. Vai ficar assim, 100 menos 80 igual. Menos vai para lá mais 5 meios de x menos 5 terços de x. Quase terminando. Agora mais uma linha a gente termina. Vou ter que apagar o outro lado, tá bom? Então eu vou apagar aqui em cima para finalizar o exercício. Achei que ia conseguir terminar ali. Nosso grande finale. Ó, por isso que eu não gosto de apagar o quadro filmando. Perde tempo. Alguns segundos, mas me incomoda. Por isso que toda hora eu vou ali e dou um corte para começar de novo. Então você ficou assim, ó, 100 menos 80, 20. Do outro lado, eu vou tirar o MMC entre 2 e 3, que é 6. 6 eu vou dividir por 2, dá 3. 3 vezes 5, 15. 15x. 6 divididos por 3 é 2, vai ficar menos, 2 vezes 5 é 10, 10x. Ora, passa o 6 para cá multiplicando, 120. Aqui fica 5x. Agora é só passar dividindo, 120 divididos por 5. Isso aqui, se eu não me engano, vai dar 24, 24. Ou seja, no tempo igual a 24, quando esse cara aqui for 24, eles vão ter o mesmo valor. O legal é que você pode até tirar a prova real. Jogar nas duas funções no 24 para ver se vai dar o mesmo resultado. Faça isso para ver, tá bom? Então fechamos a aulinha de matemática A. Na sequência a gente vai começar a nossa matemática B. Vamos lá para matrizes aí, beleza? Então é isso, galera. Grande abraço, até daqui a pouco.